Olá! Neste vídeo veremos as definições de inovação e a diferença entre invenção e inovação. Uma das definições de inovação consideradas na literatura é que inovação é a criação de novos conhecimentos e ideias para facilitar novos resultados empresariais, visando melhorar os processos e estruturas internas e criar produtos e serviços orientados para o mercado. A segunda definição traz alguns tipos de inovação e ela afirma que inovação é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, onde esse produto pode ser um bem ou serviço, ela também pode ser um novo processo, ela pode ser ainda um novo método de marketing ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. A terceira definição traz a inovação como um processo dividido em 3 grandes etapas. Na primeira etapa, temos a geração de ideias e a seleção de ideias, a identificação e a análise de oportunidades. Numa segunda etapa, temos o desenvolvimento, onde os projetos são desenvolvidos e fazem com que o produto, bem ou serviço, seja colocado e disponível no mercado. E a terceira etapa é, de fato, a comercialização e a implementação desse produto no mercado. E neste momento, conseguimos diferenciar inovação de invenção. Inovação, ela contempla a invenção. A invenção é a elaboração e o desenvolvimento de uma ideia, de um bem ou serviço, um produto, mas não necessariamente ele precisa ter um valor para a empresa ou ser implementado no mercado. Já a inovação, ela precisa ter a ideia, desenvolvida, essa invenção, mas ela precisa criar valor para a empresa e precisa ser comercializada ou implementada no mercado. Mas é preciso considerar uma série de fatores para conseguirmos gerar valor e colocar uma invenção no mercado. Esses fatores que potencializam a inovação estão separados em categorias, e a primeira delas é a categoria pessoas, que contempla alguns fatores. São eles: conhecimento, atitudes dos colaboradores, capacidade criativa e liderança. Ou seja, os colaboradores, com suas atitudes, eles geram ideias, eles participam, compartilham o conhecimento entre eles, e quanto maior a multidisciplinaridade dentro do setor e da organização, a possibilidade de geração de ideias é ainda maior. E tudo isso depende da capacidade criativa, ou seja, quanto mais criativo e quanto mais fomentado for a criatividade dentro da organização, maiores as chances de alcançar uma inovação no ambiente organizacional. Mas tudo isso só é possível através de uma liderança que tenha uma boa aceitação ao erro e que fomente também essa criatividade entre os colaboradores. E a segunda categoria é a categoria cultura. E nela temos a cultura organizacional como um fator. Esse fator ele é composto por um conjunto de itens. São eles os princípios, as crenças, os valores. É preciso que a cultura organizacional ela aceite a diferença, que ela aceite novas ideias, aceite mudanças, e isso é preciso ser fomentado pela liderança, trazendo a conexão com o fator da categoria anterior e também a participação e a atitude dos colaboradores. E a próxima categoria é processo. Dentro dela temos 2 fatores: a formalização do processo e o fluxo de informações no processo. Na formalização do processo, o que se afirma é que quanto mais informações você tiver explicitada por meio de fluxogramas e manuais, e quanto mais a informação estiver posta nos sistemas, melhor você vai conseguir analisá-las e, através disso, você vai conseguir gerar novas ideias e combinações de conhecimento. Quanto ao fluxo de informações no processo, ele está diretamente relacionado com a ideia de inovação aberta, ou seja, a inovação, a geração de ideias, a identificação de oportunidades, ela sai do corpo interno da organização e é combinado com ideias de outras organizações e participação de stakeholders externos. Próxima categoria é tecnologia. E dentro dela temos 2 fatores: o uso de métodos, técnicas e ferramentas e a adequação tecnológica.
O uso de métodos, técnicas e ferramentas diz respeito ao uso de aplicativos, softwares, novas metodologias, novas técnicas e novas ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia na organização. Ou seja, quanto mais você utiliza todas essas novas fontes de conhecimento, novas formas de fazer, novos métodos de fazer as coisas, mais você vai ter a possibilidade de inovar, porque você está combinando novos conhecimentos e gerando mudanças nos seus processos. Quanto à adequação tecnológica, ela está diretamente relacionada com a questão do produto bem tangível. Por exemplo, um motor que precisa funcionar numa área muito gelada, por exemplo, a 5 graus negativos. É preciso que exista uma adequação tecnológica, é preciso que a empresa tenha essa tecnologia alcançada para conseguir, então, de fato, colocar essa inovação no mercado. Então, esse fator, adequação tecnológica, diz respeito diretamente a um bem tangível, a um produto tangível. E a penúltima categoria refere-se ao tempo, e dentro dela temos o fator tempo de execução. O tempo de execução refere-se à necessidade, ao tempo que é necessário para que uma ideia ou uma oportunidade ela seja desenvolvida e que de fato ela tenha condições de ir para o mercado, que ela seja comercializada, para que de fato nesse tempo ela consiga alcançar o valor necessário para a organização e algumas vezes para o cliente e de fato ela tenha aderência ao mercado que ela vai ser comercializada. E a última categoria é a estratégia. Dentro dela, temos 2 fatores, a estratégia da organização e a estratégia do negócio. A estratégia da organização é a estratégia macro e a estratégia do negócio é a estratégia micro. Pensa dessa forma, uma empresa ela pode ter uma estratégia macro e dentro dela ela atende alguns segmentos e você tem estratégias distintas e diferentes para atender determinados públicos e com determinados produtos, sejam eles bens ou serviços. Para isso, é necessário que você alinhe a inovação dentro da estratégia macro e também tenha um alinhamento, às vezes, diferenciado para a estratégia do negócio para que você consiga inovar de diferentes formas dentro desses diferentes negócios dentro da sua organização. Ou seja, são 2 fatores muito similares, mas que se diferenciam principalmente em grandes organizações. Mas diante de tantas informações, nos perguntamos: por onde começamos a inovar? Essa é a resposta que todas as organizações querem encontrar. Mas, na verdade, as respostas serão diferentes para cada organização. Isso porque os seus fatores e também as pessoas, a cultura, os processos, a estratégia organizacional, os bens e serviços oferecidos por essa empresa, eles são únicos. Podem haver concorrentes, mas acabam que eles são únicos. De repente, uma forma mais fácil de encontrar a inovação, de alcançar essa inovação no dia a dia organizacional, é que você fomente, encoraje as pessoas que elas deem ideias, aceite o erro, converse com a sua liderança para que isso seja aceito e dessa forma, quem sabe, as pessoas consigam compartilhar o seu conhecimento e fazer uma combinação de modo que surjam novas ideias e, por fim, inovações no ambiente da organização, seja ele em processo, em método de marketing, em método organizacional ou em produto. Uma possibilidade também é você inovar em processos e, em alguns casos, dependendo do tamanho da organização, seja uma saída. Inove nos processos, utilize novos métodos, técnicas e ferramentas e pense que os processos eles precisam sofrer mudanças, por mais que eles estejam formalizados, para que você consiga fazer, às vezes, algo muito parecido, mas de uma forma otimizada e que você consiga melhorar também esse processo. A estratégia da organização, às vezes, é um fator que é mais complicado de mudar quando você já tem uma empresa há muito tempo no mercado, mas, de repente, quando você está inserindo a empresa no mercado, pode ser que seja mais fácil já pensar em termos de inovação e alinhar isso com a estratégia da organização. E por fim, os produtos, bens e serviços, então eles podem sofrer algumas inovações, seja um bem tangível, seja um serviço intangível, mas ele pode ser, quem sabe, um atingido nessa forma de inovação para que ele surja no mercado e consiga ter uma comercialização de sucesso.
Esse foi mais um conteúdo preparado pela Facisc para levar conhecimento até você. Até a próxima!